Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para continuarmos essas reflexões, estudos acerca do Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esse dia. Agradecemos pela oportunidade da encarnação. Mestre querido, rogamos de Ti forças e coragem para perseverarmos nessa grande luta da viagem interior, para que sempre mais, perante as dificuldades e os desafios do dia a dia, nós possamos olhar para dentro do nosso próprio íntimo, do nosso espírito, buscando compreender quem somos, onde estamos, para que assim possamos traçar um roteiro de luz para a plenitude da paz. Mestre amado, que as suas bênçãos de luz envolvam a todo o planeta Terra, chegando a todos os corações que sofrem, a todos os corações que ainda não compreendem a eternidade da vida. Dai forças para que consigamos aceitar os nossos destinos, aceitar as nossas realidades como aquelas que são necessárias para o nosso próprio desenvolvimento. A realidade da família, a realidade do trabalho, a realidade do próprio corpo físico, a realidade das capacidades intelectivas, a realidade de cada um de nós, que possamos sentir que essa realidade que se nos apresenta hoje é aquela que foi especialmente planejada para que eu me torne uma pessoa melhor e conquiste em meu coração as virtudes da humildade, da resignação e principalmente do amor. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos todos aqui hoje. Iremos iniciar a nossa leitura ainda no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso, e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. A obediência e a resignação, elas são bastante distintas, porque uma está afeta ao uso da razão. Eu preciso fazer um movimento interior, uma reflexão, um exercício. Ainda não é uma atitude plenamente espontânea, mas por meio desse exercício, eu faço o que precisa ser feito, eu obedeço. Eu ainda preciso estar vigilante, conectado, eu ainda preciso estar atento. A resignação, ela é muito além, ela é um sentimento.
É uma mãe que, ao cuidar do filho, ela não pensa se deve ou não acordar de madrugada. Ela simplesmente sente, é natural, é espontâneo. Não há nenhum exercício anterior do raciocínio, da razão, para avaliar se deve ou não fazer. Dentro disso, é fundamental que a gente possa se autoavaliar para percebermos onde estamos e termos como meta onde queremos chegar. O caminho que Jesus nos propõe é da resignação, essa obediência sem condições, essa entrega plena, essa aceitação integral, entendendo que a justiça divina não falha. E quando nós falamos de obediência e aceitação integral, vivendo com o coração, sentindo o que eu faço, nós tendemos a reduzir essa experiência a uma relação de chefia, de pai e mãe, a uma relação de autoridade. Mas o convite ele é muito além do que isso. Essa aceitação ela deve ocorrer em todas as esferas da vida. Essa aceitação integral do que vem até mim como oportunidade para eu desenvolver e conquistar novas virtudes, ela se apresenta na minha ambientação encarnatória, o país onde eu estou, a casa onde eu estou, os familiares que me cercam, o corpo que tenho, a vida que tenho, a profissão que tenho, o trabalho que tenho, enfim, tudo que me acontece nessa encarnação é aquilo que é necessário para a minha própria educação. Nós costumamos ter um olhar para a realidade da vida muitas vezes como um olhar punitivo. Mas Deus não pune. Deus não promove o sofrimento, muito menos o mal. Toda a finalidade da encarnação e da justiça divina é educativa. O que é que eu preciso para desenvolver e construir novas virtudes em mim? Dentro de tudo isso, é estabelecido todo esse planejamento para que eu possa me educar, me reeducar em relação aos meus pensamentos e sentimentos, renovar ideias para seguir um caminho que me leve à paz. Deve ser por isso, tocando nesse tema da obediência e resignação, que Emmanuel, no livro Inspiração, especificamente no capítulo 17, numa mensagem que ele intitulou de Obediência e Educação, no último parágrafo, ele escreveu assim para a gente: o homem é a inteligência que já chegou à razão, e por isso é ele mesmo o mordomo responsável pela própria vida, mas, se não obedece voluntariamente em favor do bem de todos, conscientizando as próprias atitudes e aceitando os deveres que se lhe atribuem, ainda mesmo com sacrifício pessoal, a felicidade do mundo vai se tornando cada vez mais distante e o aprimoramento individual cada vez menos possível. Vamos prestar atenção novamente. Se o homem não obedece voluntariamente em favor do bem de todos, mesmo que ele haja com sacrifício pessoal, ele vai ficar cada vez mais distante do aprimoramento individual e da felicidade. Olha a profundidade dessa fala de Emmanuel.
mesmo que eu haja com sacrifício, mesmo que eu haja com profundo esforço, mas não é um ato voluntário, eu pouco ou nada estou caminhando. Esse caminho é com muita lerdeza, porque eu vou ficando muito distante dessa felicidade. Vamos aprofundar um pouco mais nessa questão. Realmente, muitos de nós obedecem, têm conhecimento, lê o Evangelho e entende que é preciso obedecer. Mas nós ainda fazemos isso de uma maneira não autônoma, de uma maneira heterônoma. Ou seja, eu preciso de uma força coercitiva externa que me obrigue a fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, vou fazer isso porque se eu não fizer, eu posso ir para um umbral, eu posso ter consequências difíceis. Ou seja, há sempre um elemento coercitivo por trás, para o bem ou para o mal, ou então o meu interesse próprio. Vou fazer isso porque fazendo isso eu vou reencontrar as pessoas que amo no plano espiritual, por exemplo. Tem sempre uma condição, não é algo voluntário, porque o voluntariado é uma escolha do meu coração. É avaliar todo o cenário e a partir daquela situação eu sinto o melhor a ser feito, eu sinto amor em fazer. Voltemos no exemplo da mãe. A mãe, ela não acorda para cuidar do filho de madrugada refletindo: se eu não cuidar desse filho, ele vai piorar e depois a sociedade vai me rechaçar porque ele morreu. Eu vou cuidar desse filho porque aí, quando eu ficar mais velha, ele vai cuidar de mim. Dentro de um coração sincero, não passam essas indagações. A mãe simplesmente levanta e cuida. Ela obedece a um dever resignada e, com a melhora do filho, ela sente-se profundamente feliz. Essa paz que nós tanto buscamos e essa felicidade está na resignação de cumprir os nossos deveres. Essa consciência tranquila de agir por amor. Essa é a resignação da vida. Mas volto a dizer, em todas as esferas, em todos os cenários da nossa existência. Para que a gente consiga sair da obediência sob pressão, estou fazendo porque tem uma outra força que determina que eu faça. Estou fazendo porque eu consigo tatear as consequências do não fazer, para que a gente possa dar um passo além e vivenciar essa aceitação plena no coração da minha realidade, de tudo que me cerca, em todos os campos da minha vida. Nós precisamos de uma vez por todas compreender que nenhum de nós é credor. Nós não somos credores. Tudo que nos visita a existência nesse momento é uma oportunidade para nós desfazermos os equívocos do passado. Toda a realidade que está conosco, nós é quem a atraímos pelas nossas construções vibratórias interiores em função daquilo que pensamos e sentimos. O pai que tenho, a mãe que tenho, o marido, a esposa que tenho, os filhos, são todas oportunidades de relacionamento para o meu crescimento, porque eu atraio por similitude energética aquilo que ainda vibra de mim e aquilo que precisa ser burilado em mim.
É fundamental que a gente tenha esse olhar mais dilatado para compreender a experiência humana e aceitar de uma vez por todas que tudo que me acontece, se eu tiver esse olhar bom, vai me educar, para que com aquilo eu aprenda e me torne menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta e passe a vivenciar essa resignação das leis divinas, cumprir exatamente aquilo que Deus me pediu, aceitar a minha realidade como ela é. Qual a disciplina eu preciso aprender nas limitações que se me expõem no dia a dia? Eu tenho uma limitação do corpo humano? O que eu preciso aprender com essa limitação? Qual é o cunho educativo que ela vem até mim? Eu tenho uma família com alguns comportamentos mais difíceis em algum campo, eles são ingratos, me deixam sozinhos, me abandonam. O que é que eu preciso aprender com essa situação? O que é que eu preciso me disciplinar? Qual desejo mórbido eu preciso vencer? Tudo isso, quando bem enxergado, nos dá força para que possamos abandonar essa rebeldia que muitas vezes cultivamos perante aos desígnios divinos. E nós passamos a escolher com o coração e entender que fazer aquilo é o melhor para todos nós. Quando eu efetivamente sinto, quando eu efetivamente tenho plena consciência de tudo que me rodeia e no uso do meu livre-arbítrio, eu mesmo escolho fazer o que precisa ser feito, nesse momento eu conquistei a resignação. E nós não podemos dizer que nós não temos exemplo, porque nós temos o maior exemplo de todos. Jesus não precisava reencarnar. Nós não temos nem condições de se colocar no lugar dele, porque por já ser um espírito puro, ele vivia em esferas que nós não temos sequer condições de estabelecer parâmetros de comparação ou disposição do que seja o ambiente vibratório que ele comungava. Jesus não precisava reencarnar, mas por amor, única e exclusivamente por amor. Ele resignou-se de tudo e assumiu a sua prova reencarnando. Ele abriu mão de tudo, ele não pensou em momento nenhum nele. Ele só veio até essa encarnação por todos nós. Nós temos o exemplo perfeito do que seja resignar-se, do que seja servir plenamente, incondicionalmente, apenas sendo conduzido por amor. Quando nós escolhermos voluntariamente, no exercício pleno do nosso livre-arbítrio, nos colocar em segundo lugar para servir e fazer ao outro feliz, mas não essa felicidade da terra muitas vezes perniciosa de atender os gostos materiais, de servir, levando ao outro a felicidade espiritual, de dar ao outro aquilo que ele precisa para crescer como espírito e não aquilo que ele quer. Quando nós vivenciarmos essa característica que nós podemos perceber em todos os santos, essa renúncia plena, nós estamos entendendo definitivamente o que seja a resignação. Mas comecemos pelas pequenas coisas do dia a dia, na família que nos cerca,
no nosso trabalho, na aceitação das nossas limitações, do nosso corpo, do nosso ambiente, do país onde vivemos e da vida que temos. É o primeiro passo da jornada educativa da construção da resignação à lei de Deus. Encontramos no livro da veneranda Joana de Ângeles, Vidas Vazias, algumas colocações muito importantes que vou passar para conversarmos sobre isso. A sociedade consumista vive autodevorando-se por preocupações frívolas, de fundo psicológico, na condição de necessidade de prazer. Mas, se queremos sair desse padrão de comportamento, se queremos alcançar a serenidade interior, ao bem-estar, nós precisamos, obviamente, ter um treinamento constante para alcançarmos isso que desejamos. E aí é fundamental que nós consigamos estabelecer um padrão de comportamento para as mais diferentes situações. Se nós considerarmos nessa nossa jornada terrena, como diz a veneranda Joana, o que realmente importa no convívio social, nós não vamos ter desequilíbrios nervosos, porque a disciplina, a emoção de tal forma se estabelece que nós conseguimos passar pelos desafios com menos dificuldade. E nós temos que nos habituar a ter um programa mental de ideias edificantes. Porque se nós começamos a buscar os pensamentos bons, se começamos a buscar a beleza que nos envolve nessa encarnação, evidentemente nós seremos sustentados também pelos bons espíritos. E diz a veneranda Joana que, em razão dos hábitos perniciosos que resultam dos pensamentos doentios, instalam-se enfermidades de vário porte, por conta da vitalização dos miasmas mentais que são absorvidos por vírus e outros micro-organismos que adquirem morbidade e se espalham de forma epidêmica. Vejam só que interessante. Coloca Joana de Ângeles: eis como surgem as pandemias que periodicamente invadem a Terra e auxiliam na depuração dos seus habitantes. Nosso amigo Raj Aldabir, espírito, já nos colocou há décadas que os pensamentos desequilibrados de toda uma população da Terra, se não fosse a atuação de Jesus, nós já teríamos destruído a Terra. Porque os pensamentos também possuem um peso atômico, são vibrações. Então, se são vibrações, com os nossos desequilíbrios, nós estamos destruindo a Terra e, como diz a veneranda Joana, nós estamos também arranjando as pandemias que, nesse momento, por exemplo, está acontecendo aqui na Terra. E esse tipo de pensamento, esse tipo de desequilíbrio faz com que a Terra de hoje tenha essa estrutura vibratória de sentimentos, de pensamentos, que faz com que tenhamos
tantas situações estranhas, porque ao invés de nos dirigirmos para o belo, para o saudável, o que está acontecendo agora na Terra é que novos comportamentos que chocam a nossa forma de pensar, de sentir, e de repente se tornam normais e ainda divulgados pela mídia. Então, a fuga da vivência das leis morais, a desobediência às leis morais que regem a toda a humanidade, desprezadas que estão sendo, faz com que esses prazeres destrutivos tenham uma apresentação dourada, encantadora, maravilhosa, aparecem como assim, não, mas isso é normal. Imagina, há um direito das pessoas de escolha da sua forma de viver. E nós vamos ver que esses anseios que existem nos corações por harmonia, pela beleza, vão parecer que sejam ultrapassados. E entra-se então num novo período de alucinação de toda a humanidade terrena. Mas a veneranda Joana nos coloca: ouve a voz do coração, que é a resignação, que te fala de amor, de respeito aos valores da vida, dos deveres inalienáveis que a existência física impõe, e pensa na fragilidade do carro carnal que te conduz. Se você for comedido e atencioso nos respeitos à lei da vida, programadas pelo Criador, então, obviamente, nós teremos sim limites, porém, também estaremos tendo a possibilidade de um equilíbrio da saúde, da força do nosso modus vivendi. Então é importante, é necessário, é fundamental que nós não ultrapassemos as fronteiras morais, seja qual for o pretexto de justificação. E conta-nos o irmão X, nas suas histórias, que tem um profundo ensinamento, que Anselmo Figueiredo, jovem, instado pelos pais para que procurasse seguir a doutrina espírita como eles, pais, seguiam, ele dizia que não, que ele era jovem, que ele queria continuar a aproveitar a vida e ele queria matar o tempo, porque assim ele considerava que aproveitar todos os prazeres, os jogos, sexo, enfim, a bebida, era o que lhe cabia fazer na encarnação, porque ele era jovem ainda. Aquela história de religião que os pais tanto falavam era simplesmente uma coisa para velho, que enquanto jovem não precisava seguir nada daquilo. Quando os amigos dos pais, não, Anselmo, mas veja, né, busca esse outro caminho, busca essa necessidade. Não, ele não atendia, ele não aceitava. Então, o que acontecia na vida de Anselmo era exatamente isso. Se colocava em dívidas terríveis nos jogos e o pai, com muito sacrifício, saldava as dívidas. Porque Anselmo tinha um emprego num banco muito assim, tinha alto salário, mas procurava levar a vida
sem obedecer, sem atender à colocação dos pais. Mas a morte chega. É o findar da jornada de todos nós. E, de repente, Anselmo se viu fora do corpo, mas já sabia que também tinha morrido. Só que o que aconteceu? Ele estava cego. Ele não conseguia enxergar, um sofrimento horrível. E assim foi, sofrendo, até que um dia ele fez uma oração profunda, pedindo socorro. E eis que ele vê uma luz se fazer diante dele e a mãe se faz presente. Mãe, mãe, me socorre, me tira de tanto sofrimento. Mas ele sentia que a mãe, apesar de ali estar, estava distante. E ele tentou correr, mesmo cego, para chegar até a mãe, mas não conseguiu. Aí diz a mãe para ele: meu filho, há 10 anos que eu espero a oportunidade de estar com você. E que situação que você se encontra? Ai, mãe, mas me tira dessa situação tão difícil. Meu filho, agora você vai ter que tentar trabalhar dentro de si a transformação, porque você perdeu o tempo e agora não tem mais como fazer a não ser, através do sofrimento, buscar novos caminhos. Quando ele tentou revidar, a mãe já tinha sumido, porque era aquele tempo curto que ela tinha ali. Então vejam só, quando a gente busca obedecer às leis morais, quando a gente aceita profundamente em nosso coração que o caminho da paz nós só encontraremos através da resignação, então nós também estaremos proporcionando a nós mesmos os momentos de paz, a vida mais feliz, a oportunidade de estarmos com corações amados que só esperam de nós, que além da obediência, que é o consentimento da nossa razão, empenhemos o nosso coração na vivência das leis morais. Amados amigos, que nesta oportunidade que Jesus está a nos dar, guardemos em nossos corações que a busca da paz que tanto almejamos se encontra tão somente em seguirmos as leis, e essas encontram-se íncitas no Evangelho. Parece difícil perdoar, renunciar, servir, mas Jesus fortalece-nos a vontade, fortalece-nos a coragem para seguirmos os teus passos. E assim, um dia, quem sabe, estarmos em planos melhores, onde a felicidade seja uma constante, onde as alegrias da fraternidade habitem em nosso coração. Que assim seja. Que assim seja.